E aí, galera, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir aqui os nossos trabalhos de hoje falando sobre a próxima temporada da NBA. Eu sei que ainda vai demorar para a próxima temporada começar, né? É esperado que a próxima temporada só comece no dia 24 de outubro, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, é 24 de outubro. Então, ainda tem muito tempo, vai demorar pra caramba, ficaremos aí um bom tempo com abstinência de basquete. Vai demorar. Só que quando a gente dá uma olhadinha nas movimentações que cada equipe já realizou nessa free agency, já dá pra gente projetar quais equipes devem ser melhores e piores na próxima temporada. E nesse vídeo eu quero falar sobre algumas equipes que, na minha visão, devem ser piores nessa temporada 23-24. Piores em relação à temporada anterior, obviamente. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre essas três equipes que devem, na minha opinião, serem piores, mas eu quero deixar claro que é opinião, não tô cravando. Eu vou falar sobre as equipes e irei trazer argumentos para defender esse meu ponto de vista de que elas devem ser piores na próxima temporada. Mas é opinião, então você tem todo o direito do mundo de discordar. Inclusive, eu espero que vocês discordem, porque eu quero que role um debatezinho nos comentários. Então, antes de começar, só vou pedir para que você deixe o seu like e se inscreva neste canal maravilhoso, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos começar com a primeira equipe, que na minha opinião é o Philadelphia. Eu acho que o Philadelphia 76ers será pior nessa próxima temporada do que foi na anterior. Por quê? Principalmente por conta da saída do James Harden. O James Harden vai sair do Philadelphia, isso é um fato, tá? O que já é dado como certo é que o Harden não começa a próxima temporada jogando pelo Philadelphia. E a saída do James Harden deve ter um impacto muito grande nesse time. Porque, assim, mesmo pegando um jogador acima da média na troca, o Philadelphia não vai conseguir pegar um cara que faça a função que o James Harden fez na última temporada. Apesar de ser um jogador que não defende, o James Harden, ele é um operador de pick and roll simplesmente fantástico. É um dos melhores jogadores trabalhando em pick and roll na liga. E se teve uma coisa que deu certo pro Philadelphia nessa última temporada, foi o pick and roll entre Harden e Embiid. Inclusive, nenhum conjunto de pick and roll, né, nenhuma dupla de pick and roll produziu tanto nessa última temporada como a dupla Harden e Embiid. O Harden, ele conseguiu alimentar o Joel Embiid de uma forma que nenhum outro jogador do Philadelphia conseguiu. Nenhum jogador distribuiu tantas assistências para o Joel Embiid em uma só temporada como o James Harden. E isso é fantástico. Independente de quem vier na troca do Harden, esse cara que vier, esse jogador que vier, não vai alimentar o Embiid da mesma forma que o Harden alimentou. E só por conta disso, só pelo fato de não ter esse cara para municiar o Embiid, o Philadelphia, na minha opinião, já deve ser pior. E aí, quando a gente dá uma olhada nas movimentações que o Sixers fez, assim, me passa mais confiança ainda de que Philadelphia será pior, porque o Philadelphia perdeu o Shake Milton, perdeu o Jordan Niang e perdeu o McDaniels. E sabe qual foi a única contratação? Patrick Beverley. O time renovou com o Paul Reed, mas é um cara que já estava no elenco. Deve sim ter uma certa evolução, mas nada assombroso. Então, quando você olha o Philadelphia e vê que o time vai perder o Harden e que a única contratação foi o Patrick Beverley e que ainda perdeu 3 jogadores que foram muito importantes na rotação na última temporada, desculpa, quando você olha para isso, não tem como você acreditar que esse time será melhor
na próxima temporada. O que eu acho que pode acontecer com o Philadelphia é o Philadelphia praticar um basquete um pouco mais bonito, sabe? Um pouco mais charmoso por conta do Nick Nurse. Mas eu não acho que o Philadelphia vai terminar a temporada com o mesmo número de vitórias que teve na temporada anterior, pelo menos na minha opinião, muito por conta da saída do James Harden, que vai causar um grande impacto nesse time, na minha opinião. Outro time e outro contender que pra mim deve ser pior nessa próxima temporada, o Milwaukee Bucks. Pra mim o Bucks tende a ser pior na temporada 23-24 em relação ao que foi na temporada passada, porque beleza, conseguiu renovar com o Brook Lopes e com o Chris Middleton, foram duas renovações muito importantes, mas o Milwaukee Bucks, além de ter perdido o Mike Budenholzer, né, que foi o treinador do time, né, nos últimos anos e que foi campeão com esse time, o Milwaukee perdeu o Joe Ingles, que na última temporada chutou para 40,9% na linha de 3, um chutador de elite, e perdeu o Yevon Carter, que jogou todos os jogos da temporada regular, sendo 39 como titular. E além de ter entregado uma defesa muito boa, ele ainda entregou muito no ataque, trabalhou muito bem, distribuiu muito bem o jogo, se mostrou um armador muito seguro e um armador eficiente, que chutou 42,1% na linha de 3. Então, a equipe teve perdas relevantes. E com o salary cap já na tampa, né, o Milwaukee não tem muita grana para gastar e sem muitos ativos para envolver em alguma troca, é muito difícil imaginar esse Bucks se reforçando muito. E o núcleo desse Milwaukee é um núcleo meio envelhecido. O Chris Middleton tá com 32 anos, vai fazer 32 anos em agosto. O Jrue Holiday, 33. Brook Lopes, 35. Então estamos falando de um time que perdeu o treinador, que já tinha, sabe, instaurado um sistema de jogo, perdeu esse cara. Estamos falando de um time que tem um núcleo velho, envelhecido. Estamos falando de um time que teve perdas relevantes e que não tem muito jeito, né, para contratar. Não tem muito o que o Milwaukee fazer para poder contratar, para poder investir em jogadores acima da média. Os jogadores que chegarem em Milwaukee não devem ser tão impactantes assim. Então, para mim, a tendência é que o Bucks seja pior nessa próxima temporada do que foi na temporada anterior, porque é um time que, assim, não conseguiu e não deve conseguir fazer grandes movimentações. E o Milwaukee, na minha opinião, precisava fazer algumas movimentações, porque é um time que decepcionou no último playoff. Estamos falando de um time que liderou, né, que teve o melhor recorde da NBA na temporada regular e que foi eliminado na primeira rodada por um time que se classificou via play. Então, Bucks pra mim deve ser pior na próxima temporada. E o último time que eu separei, e aqui é um time já, né, que todo mundo sabe que vai ser pior, o Washington Wizards, né? Com certeza o Wizards vai ser pior na próxima temporada do que foi na anterior, porque o foco da equipe será esse, né? O Wizards vai querer ser pior. Por quê? Porque ele vai entrar em reconstrução. Bradley Beal e Porzingis foram embora. O Wizards acumulou muito capital de draft e vai querer ainda mais. O Wizards teve como sua grande contratação até agora, né, sua grande chegada, o Jordan Poole, que é um jogador muito jovem e que está em baixa. Renovou com o Kyle Kuzma, que na minha opinião tende a ter uma temporada pior do que teve temporada passada, porque eu acredito muito que com um novo contratinho assinado, Kyle Kuzma vai dar aquela bela acomodada, porque ele é esse tipo de jogador. Então, tudo aponta pro Washington Wizards, né, ter uma temporada de tanque. O Wizards deve sim tancar nessa próxima temporada. Até porque a concorrência na Conferência Leste vai ser dura, porque algumas equipes que tancaram temporada passada não devem fazer isso nessa. Por exemplo, o Detroit não vai tancar, né?
trouxe Monty Williams, se reforçou, então Detroit não vai tancar. O Charlotte, não sei se vai tancar também. O Indiana vem pra brigar. Vem pra brigar. Briga forte, o Indiana. Então, eu acredito que o Wizards vem pra uma temporada de, assim, no máximo 22, 23 vitórias. Sendo otimista, tá? Sendo muito otimista. Eu acho que no melhor dos cenários, o Wizards vem pra 22 vitórias, mas assim, estourando, tá? Estourando. Então, o Washington Wizards, por ser um time que claramente vai entrar em reconstrução, é um time que eu tenho certeza, esse é o cravo, vai ter uma temporada pior do que teve temporada passada. Mas, vou te dizer, dá pra esse time mostrar um basquete interessante, tá? Dá pra ser aquele time que vai perder, mas vai mostrar algo diferente. Porque tem o Jordan Poole, que é um cara que é um jogador muito plástico, é um jogador que joga bonito, né? Tem o Kyle Kuzma, que é a mesma coisa, um cara meio plástico, entendeu? O Coulibaly chegou via draft, é um cara interessante. Então, é um time que deve perder pra caramba, deve tomar muita taca, mas deve mostrar um basquete interessante. Deve ser divertido assistir o Wizards nessa próxima temporada. Pelo menos é a minha visão, né? Bom, essa é a minha opinião sobre os times que devem ser piores na próxima temporada. De novo, é minha opinião, cara. Você pode discordar, fica à vontade pra discordar. Eu quero, inclusive, que você discorde, porque aí os comentários ficam mais bacanas. Não se esqueça de comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum de novo. E é isso, gente. A gente se vê no decorrer da semana com mais conteúdo. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.